noite. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa roda de meditação. Boa noite. Não consegui tirar, gente, eu vim do jeito que eu tava, não deu tempo. Tô pintada. Mas tudo bem. Espero que todos tenham tido um bom sábado. Um beijo, Gui. Tô. Obrigada. Muito bom. Foram bem de sábado? Boa noite. Boa noite. Muito bom. Então, meu sábado também foi muito bom. Obrigada. Agora eu vou ficar em casa descansando. Ah, obrigada, Gui. Muito bom. Bom, vamos dar início. Já já a gente vai para a meditação. Não, ainda não me acostumei, gente. Eu fico mordendo. É uma coisa, né? Acho que a minha outra, né, falou que eu ia estranhar e que é normal, mas realmente eu não acostumei ainda. Mas uma hora vai ficar melhor. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o olhar do outro sobre nós. 2 anos, nossa. Meus irmãos, não, meu irmão usou bastante tempo também por aí. O meu, ele começou a ter um deslocamento e aí ela achou melhor não esperar. Uma questão mais de estética, mas também estava me incomodando. Mas vamos lá, falar sobre o olhar do outro. E é importante falar disso porque eu acredito que muito, inclusive a própria dependência que eu falei outro dia, ela pode estar relacionada a isso. A psicologia, ela entende que nós nos constituímos no olhar do outro. Então, até certa idade, a gente precisa, né, ser visto. O bebê, vamos falar da criança, o bebê, a criança, ela precisa ser vista, ela precisa ser nomeada, ela precisa ser reconhecida. Porque é assim que o eu começa a existir. O outro, ele é realmente necessário na construção desse sujeito, tá?
Então, o início, a gente precisa do outro para nos reconhecermos, tá? Então, é a partir mesmo do olhar do outro que até certa idade isso ainda é muito presente. Mas chega uma certa idade que a gente precisa ter uma desconexão disso, ou seja, a gente vai construir a nossa individualidade, né? A nossa autenticidade e por aí vai. Então a questão aqui é quando já, vamos dizer, próximo à vida adulta, quando continuamos apenas existindo a partir do olhar do outro. Então não existe um rompimento como seria o necessário. Rompimento no sentido exatamente do que eu falei, ou seja, eu preciso começar a voltar a olhar para mim, me reconhecer, fazer um movimento mais eu comigo, né? A partir de um movimento de olhar interno. Senão eu fico só no olhar, né? nessa constituição do olhar do outro, tá? E aí a questão é essa, né? Na vida adulta tem muitas pessoas que acabam não conseguindo, né, ter, fazer de certa forma um rompimento com isso, tá? Então ela mantém justamente porque ela precisa, vir uma necessidade para que ela a própria se sustente naquela relação, tá? Então são pessoas que precisam de muita validação, um medo excessivo da rejeição, muita dificuldade em se posicionar, uma identidade muito instável. Porque se ela fica só na dependência de se reconhecer através do olhar do outro, o outro às vezes ele vai dar a percepção dele, né? E que não necessariamente é a correta. Então eu preciso, em algum momento, me reconhecer a partir de mim, tá? O Christian Dunker, né, o psicanalista, ele fala que o mesmo olhar que nos constitui pode nos aprisionar. Interessante isso, né? Porque isso acontece, quando isso acontece, é o olhar do outro que vai definir quem nós somos. É o olhar do outro que regula o nosso comportamento. É o olhar do outro que, enfim, acaba que tendo esse tipo, né, de esse tamanho, peso, né, para outra pessoa. Então isso é ruim, acaba aprisionando mesmo, tá? Ser visto é importante, Jana? No fim todo mundo quer, né? Mas não pode ser o olhar do outro a única forma de se reconhecer, pelo contrário, tá? O olhar que pode me ajudar a me constituir, até a me conhecer, ele tem um limite, ele precisa ter um limite, porque ele não precisa ser o que me define, porque aí entra exatamente o movimento eu comigo, tá? Autoconhecimento e por aí vai, tá? Então, e é ruim, né? Porque quando ele fala em aprisionamento, é porque no fim você se perde de si. Você fica só na dependência desse outro, né? Quando ele fala em identidade instável, não sei se alguém lembra aqui, vou dar tem um filme que é com a Julia Roberts, que é A Noiva em Fuga. Lembra que ela
passa, né? Enfim, é muito engraçado o filme, mas assim, o contexto mostra um pouco dessa identidade instável, porque com cada namorada ela gostava de um ovo, né? Um tipo de ovo. E aí tem um momento que ela para, lá no fim, não sei se vou dar spoiler ou não, mas ela vai experimentar os ovos e ela vai tirar a conclusão. Peraí, o que eu gosto, né? Eu acho isso define um pouco, né, essa fala do que eu tô falando. Porque as pessoas elas ficam realmente perdidas. Elas não conseguem nem saber do que elas gostam, né? Isso, Noiva em Fuga. Muito bom esse filme, né? Mas eu acho que mostra um pouco dessa instabilidade ali, né? No reconhecimento de si mesmo, tá bom? O que pode acontecer, né? Porque assim, se a gente tem o começo da vida, tendo essa necessidade de se reconhecer a partir do outro, às vezes acaba acontecendo, né? De eu manter isso por alguma questão, enfim, né? E aí precisaria entender. Mas sim, existe um momento que a gente precisaria começar a fazer essa diferenciação e buscar realmente esse reconhecimento de si mesmo, tá bom? Então, acho que é importante a gente aqui hoje perceber como que nas minhas relações eu tenho me percebido. E se eu fico realmente muito, entre aspas, né, presa, né, naquilo que o outro me dá, me fala, etc, etc, tá bom? Então a meditação vai ser um pouco mais reflexiva dentro desse tema, tá bom? Muito bom, exatamente. Se preocupa demasiadamente. Por isso que ele fala, né? A perda de si, porque ela tá tão direcionada ao outro que nem o movimento de reconhecer a si existe, né? Então, eu acho que é uma questão sempre muito, quando a gente fala em relações, sempre estar atento a isso. Os comentários estão parados? Pra mim não tá aparecendo, tá meio pausado mesmo. Não sei o que é, gente. Esse Instagram cada hora dá aparece com um jeito aqui. Não, tá tudo certo. Então vamos lá, eu vou colocar música. Sente-se de uma forma confortável, coluna ereta, alinhe o queixo, repouse suas mãos, traga a presença e respire. Respire profundo. E ao expirar, feche gentilmente os seus olhos. E ao fechar os olhos externos, abra os olhos da alma. Volte o olhar para dentro de si. E respire profundo, devagar e amorosamente. E a cada respiração, você caminha para encontrar seu eu interior,
sua essência. Respire. E através da sua respiração, você ancora a conexão com esse espaço sagrado dentro de você. Respire profundo. Relaxe qualquer ponto de tensão no seu corpo. Vá serenando os seus pensamentos e se mantendo presente através da sua respiração. Lembrando que quanto mais profunda for a sua respiração, quanto mais devagar for a sua respiração, e quanto mais amorosa for a sua respiração, mais fácil será a sua meditação. Então respire, se conecte com o seu coração. E reflita com compaixão. Quem eu sou quando não estou sendo vista? E deixe que essa pergunta abra um espaço. E com muita delicadeza, observe o quanto no seu dia a dia você se percebe a partir do olhar do outro. Na forma que você age, na forma como fala, na forma como se posiciona. Respire. E o convite é que você leve a atenção para um outro ponto. Como é para você quando não há nenhuma resposta, quando não há retorno, não há confirmação, validação. O que acontece internamente? E nesse lugar, sem retorno, sem validação, sem um olhar externo, observe o que em você ainda se sustenta.
E perceba se existe em você algum ponto de referência interno. Algo que não depende da resposta do outro para existir. Que talvez seja sutil, silencioso, mas presente. Respire profundo e permita-se aproximar-se um pouco mais desse lugar interno. Porque é desse lugar que mais precisa vir a validação, confirmação, o valor. Então permaneça por um instante nesse lugar, fortalecendo o seu olhar interno. Respire. E para que fique com você, o quanto você tem se reconhecido a partir de si e não apenas a partir do outro. E respirando profundo, ancore esse lugar, esse espaço sagrado, para que no dia a dia o movimento de ser reconhecido a partir de si aconteça. Respire profundo, devagar e amorosamente, integrando no seu coração tudo que foi útil e bom para você. Então aceite, integre, agradeça. Ainda em conexão com o seu coração, pratique a gratidão no dia de hoje. Sinta
o sentimento de gratidão ressoando em todo o seu ser. E volte a atenção para a sua respiração. Volte a atenção para o seu corpo. E bem devagar, vai voltando para o aqui e agora. E no seu tempo, no seu ritmo, amorosamente, vai abrindo os olhos. Muito bom. Gratidão. Namaskar. Gratidão. Obrigada pela presença aqui, sábado à noite. Obrigada pela companhia. Um ótimo domingo, um domingo iluminado a todos. E pratique o movimento de se reconhecer a partir de você, ok? Beijo no coração, até amanhã.